Bom, pessoal, então hoje nós vamos complementar o último bloco do estudo sobre a teoria geral dos recursos no processo penal, em que eu vou falar sobre o juízo de mérito dos recursos, né? Falamos sobre os requisitos de admissibilidade, agora eu quero falar sobre os juízos de mérito. Parece um tanto óbvio que o juízo de mérito só será enfrentado na medida em que ultrapassado o juízo de admissibilidade. Uma vez decidido que um recurso é admissível, então passa-se a análise do mérito. Tá? Quais são as análises de mérito? Quais são os juízos de mérito? Quais são os julgamentos de mérito possíveis nos recursos no processo penal? Bom, obviamente vai depender da fundamentação para impugnação da decisão recorrida, ou seja, o recurso é a impugnação de uma decisão. Né? Nessa impugnação, o recorrente vai apontar algum erro da decisão. Esse erro apontado na decisão, ele pode ser um erro chamado improcedendo. O que é um erro improcedendo? É um erro quanto à legalidade. Né? O erro quanto à legalidade das normas processuais, quanto à legalidade das garantias processuais, se procedente, né? Se de fato for constatado o erro, se for identificado que o erro realmente existe, isso vai gerar como consequência a nulidade do ato apontado como errado. Então, imaginem que, já falamos sobre isso, imaginem que o juiz formule, durante a audiência de instrução e julgamento, que o juiz formule perguntas no lugar das partes, violando a ordem de perguntas disposta, prevista, determinada no artigo 212 do Código de Processo Penal. Como essa atitude, como de resto a maior parte das decisões interlocutórias, né, é irrecorrível, então, na alegação final, o réu vai lá e fala assim, olha, Vossa Excelência violou aqui o artigo 212, que determina que a ordem de perguntas a serem feitas à testemunha começa pelas partes e não pelo juiz, e, portanto, houve uma violação da determinação da norma de processo que garante um juízo imparcial e o direito à ampla defesa e ao contraditório. E aí o juiz indefere, né, a declaração de nulidade, e profere sentença. E então, no recurso, né, da sentença, é arguída o erro improcedendo, o erro quanto à legalidade. Nesse caso, foi arguído um erro quanto à legalidade do ato de coleta de provas, que teve por consequência, né, uma sentença proferida com base em provas que deveriam ter sido refeitas. Então, argui-se o erro improcedendo, com a consequente nulidade do processo a partir da coleta de provas em violação do artigo 212, abrangendo os atos que dele decorrem e, portanto, a própria sentença. Se o tribunal acolhe o fundamento e diz, de fato houve aqui um erro improcedendo, de fato houve aqui uma violação da ordem do artigo 212, portanto, essa prova é nula e, por consequência, a sentença fundada nessa prova é também nula, o tribunal, reconhecendo o erro improcedendo, vai declarar a nulidade dos atos processuais a que ela se aplica. Né? O que é diferente
do apontamento de um erro injudicando. O erro injudicando é o erro quanto à justiça e não quanto à legalidade da decisão. Ou seja, quando um recurso é interposto e a impugnação à decisão ela se funda na indicação de que a decisão é injusta, indica-se que houve um erro injudicando, não improcedendo. Ou seja, que o juiz deveria ter tomado uma outra decisão, mas que ele não violou a norma legal. Ele só fez uma apreciação injusta a respeito da decisão que foi colocada para que ele decidisse. E aí, se o tribunal concorda com a indicação de que houve um erro injudicando na impugnação feita pelo recurso, ele não vai declarar a nulidade daquela decisão, porque ela não é ilegal. Ele vai reformar a decisão. O que significa reformar a decisão? O próprio tribunal vai proferir uma outra decisão justa no lugar daquela que o tribunal considerou injusta. Então imaginem que o sujeito foi condenado, ele se sentiu injustiçado, achou que as provas indicavam que era caso de absolvição, e aí, ao recorrer, ele pede ao tribunal uma reavaliação das provas, indicando que, na visão dele, está ali demonstrado que ele é inocente e que, portanto, a condenação foi injusta e ele deveria ter sido absolvido. O tribunal, analisando as provas novamente, pode chegar à conclusão de que o apelante, né, aquele que recorreu, tem razão. Ou seja, a decisão de fato é injusta, ela conclui pela prática do crime, pela autoria do crime, mas as provas indicariam que o acusado deveria ter sido absolvido e, portanto, dão provimento ao recurso, reconhecendo o erro, injudicando o erro quanto à justiça da decisão, considerando a decisão recorrida injusta, e reformam a decisão, mas, repito, não para anular a decisão e determinar que o juiz profira outra, mas reformar a decisão, reconhecer um erro injudicando, um erro contra a justiça e reformar, implica proferir uma nova decisão. Ou seja, o próprio tribunal, se reconhece que a condenação foi injusta, ele próprio pode absolver o acusado. A nulidade, já no erro improcedendo, voltando um pouco para esclarecer a diferença entre um e outro, então, no erro improcedendo, a declaração de nulidade implica em que o tribunal que reconheceu o erro improcedendo e declarou a nulidade devolva o processo para que aqueles atos nulos sejam refeitos. Diferente do erro injudicando, que é o erro quanto à justiça da decisão, que o tribunal vai proferir uma nova decisão no lugar daquela. Então, quando reconhece um erro improcedendo e declara a nulidade, o tribunal devolve para que os atos sejam refeitos. Quando o tribunal reconhece um erro injudicando, quando o juízo ad quem reconhece um erro injudicando, um erro de injustiça, ele reforma e profere uma nova decisão. Tá? Então, finalizando, eu vou dar aqui algumas indicações importantes sobre nomenclatura. Quando o juízo ACO ele analisa os requisitos de mérito e conclui que realmente estão presentes os requisitos de mérito, ele diz recebo o recurso. Quando um juiz diz recebo o recurso, ele está dizendo, em outras palavras, que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, logo eu recebo o recurso. Repito, isso é o juiz ACO. Quando o juízo ad quem é quem analisa os requisitos de admissibilidade e ele entende que eles estão presentes, então quando o juízo ad quem, né, para quem é remetido o recurso, analisa os requisitos de admissibilidade e entende que esses requisitos estão presentes, ele diz conheço do recurso. Né? E se ele entende que não estão presentes, ele diz não conheço do recurso. Naturalmente, quando ele não conhece do recurso, ele não faz juízo de mérito. Quando ele conhece do recurso, então ele faz um juízo de mérito. Ao fazer o juízo de mérito, ele pode
dar provimento ao recurso se ele concorda com a impugnação feita pelo recorrente, ou ele pode negar provimento. Então, no mérito, ao recurso deve ser dado provimento ou negado provimento. É claro que ao dar provimento, se o provimento for para reconhecer um erro improcedendo, ele vai anular, declarar a nulidade do ato, e se ele reconhece que o provimento é por conta de um erro quanto à justiça da decisão, um erro injudicando, ele vai então reformar a decisão recorrida. Posteriormente, nós vamos estudar os recursos em espécie. Eu termino aqui a teoria geral dos recursos no processo penal.